Olá, meus irmãos, estão dando continuidade neste momento doutrinário em relação ao tema do animismo. Então a gente sabe então que o animismo ele é produzido pela própria alma do médium, né? Como se diz, ela cria uma espécie de independência, ela se emancipa. E no esse emancipar, então, começa a produzir, então, mensagens que aparentemente elas possam aparentar que seja uma comunicação mediúnica, né? Quando é recebida de um espírito. Então tem que se ficar atento o dirigente e o próprio médium deve se educar, né? Para que ele possa assim controlar essas manifestações do próprio espírito. Há uma ressalva aqui que nós devemos fazer, e praticamente sempre a gente ouve falar nisso e todos se manifestam dessa forma, de que sempre numa manifestação mediúnica sempre haverá um componente anímico, até pelo fato de que é o médium que está no controle da situação, né? É o médium que realiza esse procedimento intelectual, embora ele esteja recebendo a comunicação, ele faz ali a filtragem, e às vezes, muitas vezes essa filtragem aí, o espírito dele vem, né, nesse processo de emancipatório, mesmo que seja reduzido, né, há um pouco de manifestação dele. Até porque a gente sabe que num processo mediúnico, muitas das vezes o espírito vem porque há uma certa sintonia vibratória também, que faz com que haja uma aproximação desse espírito em determinado médium, até porque aquele médium, pela sintonia vibratória que ele tem, ele teria uma maior capacidade, em tese, de se manifestar e produzir com fidelidade aquela orientação daquele espírito. Então sempre há, segundo a doutrina, um pouco do processo anímico em relação ao procedimento mediúnico também, né? Nunca vem puro, se é que assim nós poderíamos dizer, em relação a esse fenômeno, né? Então, este fato do médium se emancipar sua própria alma, evidentemente, o estudo e a educação preparatória em relação a ele, com o passar do tempo e a própria experiência, vai fazendo com que ele se aperceba dessas ocorrências e dessas interferências do próprio espírito. E assim ele consegue cada vez mais produzir, né, os fenômenos mediúnicos. Mas isso também, tudo na medida certa, né? Não, não há nenhum problema também em relação ao médium, em se manifestar numa mesa mediúnica o seu próprio espírito. Até porque a gente não pode tolher o próprio espírito do médium, porque de repente por ele pode vir também algumas mensagens úteis, necessárias naquele momento. Então, como se antigamente isso já teria gerado no passado situações de desconforto, até desestimulando médiums para trabalhar nessa seara espiritual, doutrinária, hoje não mais. Hoje se compreende
que às vezes é até necessário dar ouvidos, digamos assim, ou fazer a leitura, ou escutar a leitura, no caso de uma psicografia, ou até uma psicofonia, do espírito do próprio médium, né? Porque é um espírito, embora esteja ele encarnado, isso não afasta que naquele momento de emancipação do espírito do médium não seja ali uma comunicação importante que deva ser ouvida, escutada, estudada, porque foi através do próprio espírito do médium que foi dada a orientação para que fosse passada naquele momento. Então é isso, né? E tudo vai depender do estudo, da experiência, como nós, né? Embora a gente saiba que a experiência ela não é tudo, né? Mas a experiência ela contribui decisivamente, às vezes, para que possamos cada vez mais nos conhecermos em relação ao trabalho que nos é dado, não esquecendo nunca a possibilidade de nós termos também cada vez mais a possibilidade de aprendermos, não só com a nossa experiência, com a experiência dos outros, mas também com a própria evolução dos estudos, né, novos que chegam até nós. Porque nós não podemos nos esquecer que nós estamos num processo evolutivo, né? E a evolução ela depende muito para que nós possamos evoluir o progresso, né? O progresso intelectual, o progresso experimental, e isso vai nos agregando cada vez mais a compreensão maior do todo. Então é necessário para que nós tenhamos sempre assim a mente com essa capacidade de aprendizado, porque é uma lei natural, uma lei divina, o progresso. E nós temos ainda muita coisa que progredir, né, em relação a tudo. Não é isso? Uma vez eu escrevi sobre o animismo, sempre meus temas de modo poético, e eu gostaria aqui de dividir então com vocês, que fala mais ou menos assim. Mais ou menos não fala assim, né? Animismo. Termo por Alexander Aksakov criado para descrever o que consta nos livros e no livro do médium consignado, mas não tinha ainda sido denominado. Apenas no capítulo 19 constatado. Toda e qualquer comunicação mediúnica pode ser um pouco anímica quando nos comunicamos com além. Sempre um pouco de nós vem. Assim, quando falamos com espíritos alheios, o nosso está no meio, porque, afinal, somos o medianeiro. Nem sempre um transe mediúnico, em sua aparência, tem um espírito em interferência, mas quando se emancipa ou expandimos em desdobramento, o perispírito está em movimento. Age nosso espírito com liberdade, traz do passado informações para a atualidade, faz o médium pensar que é mediunidade e que está a falar com o desencarnado, mas é comunicação de seu espírito encarnado. Traz consigo novas informações,
muitas vezes suas fixações, razão do médium ter critério para que possa observar no trabalho sério o que está ocorrendo, nos estudos sempre percebendo. O dirigente deve estar atento, necessário para o espírito neste momento, porque o espírito do médium precisa, às vezes, de atendimento. Assim, às vezes, o médium age como medianeiro tradutor, outras vezes é o próprio sofredor. Ou ainda pode trazer de encarnados ou desencarnados comunicação como ouvidor. Tudo para contribuir para a obra do Criador. Então deixo aqui esse texto na forma poética, né? Aqui tem aqui já que o próprio texto poético mencionou, e eu não tinha mencionado antes, né? A situação assim do próprio médium sofredor, porque às vezes o próprio médium pode entrar num procedimento auto-obsessivo e ele provocar essa situação assim, né, de continuidade e repetição, provocando uma situação que está cristalizada, né, como algo obsessivo nele, e por isso da repetição também muitas vezes, né? Só para assim fazer esse esclarecimento, né? Mas isso fica uma abordagem para um próximo encontro, né? E dizer, né, que a necessidade, né, do médium estar sempre atento e utilizar, né, a mediunidade como algo que foi dado e por ser dado não pode ser cobrado, né? Então, como exercer a mediunidade? Exercer sempre de uma maneira que venha ao encontro, sempre num procedimento de doação, que tenha em seu coração esse sentimento fraterno, solidário, sopesar o trabalho, que isso não lhe seja um fardo, né? Não lhe atribuir uma carga muito pesada em relação ao comprometimento, porque é um trabalho amoroso, de se dedicar ao próximo. E essa dedicação ao próximo, ela tem que vir justamente com essa amorosidade, né? E essa amorosidade, ela depende muito do estado aqui orgânico, né? O humor do médium, da situação dele em relação ao dia que vai exercer, estar com a cabeça sempre voltada para o bem, não levar suas preocupações para um centro espírita, ter consciência de não estar um dia adequado, bom, preparado, não se dirigir somente pelo fato de ter uma obrigação a cumprir. Pode até se dirigir sim à casa espírita, porque lá poderá receber passes magnéticos que poderão lhe contribuir ou ajudar, mas naquele dia sabendo que não é um dos seus melhores dias, né? Porque isso pode interferir significativamente no momento da comunicação. Não exceder numa carga horária do dia ou da semana,
você pode entrar num processo de fadiga e de cansaço. E, e não é bom, né? Tudo é no equilíbrio, né? Jesus disse isso, né? Nós somos o sal da terra, mas o sal ele deve ser colocado na quantidade certa, né? Para que haja o tempero na medida certa, né? Nem demais, para não ficar insonso. Ou melhor, nem de menos para não ficar insonso, ou nem demais para ficar salgado, né? Porque todo excesso é ruim, né? Tudo que nós fizemos, né? Então as coisas têm que ser na medida certa. Não dá para ser é, ou, é, hoje, amanhã, depois da manhã e sempre, de tarde, de noite. Não, não é assim. Não é assim, porque isso vai criar um fanatismo. E esse fanatismo pode aí se instalar no próprio médium, situações que ele pode atrair para ele, situações, espíritos que poderão produzir nele processos obsessivos, auto-obsessivos, né? Até por ele se achar altamente capaz de, na verdade, esse sentimento ele vai estar alimentando a sua própria vaidade, enfim, né? Então todos nós temos nossas limitações e essas limitações elas devem ser respeitadas, porque nós estamos num organismo, né, humano, e esse organismo tem limitações e nós temos que respeitar. Então, tudo na medida certa, né? Tudo no tempero certo, né? Não é à toa que a palavra temperança, né, que significa equilíbrio, né, vem de tempero, né? Ou melhor, a palavra tempero vem de temperança, que é equilíbrio. Então, nós temperamos um alimento de uma maneira equilibrada para não ficar salgada ou insonsa. Então é isso, meus irmãos, né? Então estamos encerrando aqui mais um momento de estudo, né? Hoje pelo canal já da nossa casa, né? Amor e Luz. Espero que é um, é um estudo compactado, né? É um início de estudo, digamos assim. E, e o estudo é inesgotável, né? Kardec disse isso, né? Ele disse que não deixava nada terminado, apenas iniciado. E caberia a nós o aprofundamento das questões para que pudéssemos assim cada vez mais darmos um passo adiante na caminhada da compreensão maior. E cada vez mais nós atingimos a compreensão maior, nós não só estaríamos nos transformando pela nossa evolução, mas também nós estaremos chegando na razão pela qual nós estamos aqui, nesse momento reencarnatório, que seria a nossa elevação, que é o que todos nós buscamos neste momento reencarnatório. Que assim seja. Então, até o próximo encontro.